Olá, seja bem-vindo então à nossa aula de revisão antes do curso ACLS. A proposta aqui é a gente revisar um pouco dos algoritmos. Eu vou passar para vocês os principais pontos que os alunos costumam ter dúvida ao longo do treinamento. Então a ideia é que você faça essa aula, assista essa aula antes de ir para o curso, para que ao longo do curso você entenda não só os algoritmos, mas também por que a gente está fazendo cada uma das ações. É uma revisão bem ampla, não é uma revisão apenas dos algoritmos, mas tem como objetivo que você entenda também um pouco de onde vieram as diretrizes e de onde vieram as orientações que estão ali no treinamento e no curso, no livro que vocês lêem, beleza? Então, lembrando, esse é um treinamento que é um curso da American Heart, o curso ACLS, que ele vai abordar principalmente a abordagem da parada cardiorrespiratória e, obviamente, também de algumas arritmias, mas a gente vai focar aqui nessa revisão da parada cardiorrespiratória. Então, para começar, a gente tem que lembrar que quando se faz uma diretriz, não é a minha opinião do Fabrício, não é a sua opinião, não é a opinião de ninguém, é uma opinião de várias pessoas. Então, o treinamento do ACLS, ele é baseado em diretrizes internacionais que é composta por várias associações que estudam simplesmente parada. E aí a gente às vezes quer tomar uma conduta da nossa cabeça, sendo que tem uma diretriz orientando uma coisa diferente, né? Então, qual que é a proposta de ter uma diretriz? De que todas as pessoas que mais estudam esse campo, eles tragam uma recomendação para que a gente não precise ficar tirando da nossa cabeça o que eu vou fazer naquele cenário para aquele paciente. Então, o que você tem que entender? Você tem que entender que o que está na diretriz é o que hoje sabemos que funciona mais. Ah, mas e se eu fizesse desse jeito? Ah, mas o meu jeito eu acho que é melhor. Legal, faça um trabalho, prove que o seu jeito é melhor e aí você vai poder implementar isso na próxima diretriz, tá ok? Então vamos combinar que o que a gente está falando aqui, o que tem na diretriz, são coisas que foram estudadas e que hoje nós vemos como principais no atendimento do paciente em parada cardiorrespiratória. Porém, não é fácil você estudar parada cardiorrespiratória. Por quê? Porque imagina você randomizar um paciente que teve uma parada. Então, randomizar, você vê se ele realmente é adequado, cumpre os critérios de inclusão e exclusão do seu estudo. Então, tem uma série de trabalhos, na verdade, que você tem que fazer para incluir pacientes em estudos clínicos. Por isso que a maioria dos trabalhos, quando a gente fala em parada cardiorrespiratória, são trabalhos com níveis de evidência um pouco menores do que a gente está habituado a trabalhar. Então, vocês conseguem ver aqui nesse gráfico que das últimas diretrizes, apenas 1% dos trabalhos, das recomendações, aliás, são baseadas em trabalhos com nível de evidência A. O que é uma nível de evidência A? Que é baseado em trabalhos randomizados, multicêntricos. Então tem uma série de classificações ali para dizer, não, essa evidência ela é muito, muito forte, né? Então os níveis de evidências eles servem para dizer a qualidade dos trabalhos que levaram àquela recomendação. Então se eu tenho de 380 recomendações, eu tenho em torno de 38, aliás, aqui foram mais até, das 490 recomendações, só 1% delas foi baseada em trabalhos no nível de evidência A, ou seja, só 4 delas são baseadas em trabalhos muito grandes. Então, para mostrar o quanto que é difícil você ter um estudo relacionado a condições de parada. Aí nós temos 11% nível de evidência B, trabalhos randomizados, 20% nível B, trabalhos não randomizados, e aí nós temos aí quase 68% das recomendações baseadas em níveis de evidência C, com dados limitados ou meramente opinião de especialistas. Para a gente ver que não é simples você estudar a parada cardiorrespiratória. Mesmo assim, nós temos muitas recomendações que são consideradas classe 1, ou seja, o que é uma recomendação classe 1? É algo que você deve fazer, não há dúvidas de que aquilo é bom. Há um consenso geral de que aquilo é recomendado que seja feito. Nós temos 27% nível 2A, ou seja, a maioria concorda que aquilo é adequado, 32% nível 2B e classe 3, coisas que a gente não deve fazer, você também vai ter algumas indicações na diretriz. Então, mostrando que ela é baseada em evidências, porém nem tudo vai estar escrito na pedra, porque são trabalhos muito difíceis de serem realizados. Quando nós falamos em parada cardíaca, o que é importante lembrar? A parada ela acontece principalmente no ambiente, quando ela ocorre no ambiente extra-hospitalar, é um evento que acontece na casa da pessoa. Então aqui mostrando esse gráfico, 70% das paradas extra-hospitalares elas acontecem no domicílio. E
grande parte delas, metade delas, cerca de metade delas, não são presenciadas. E esse é um problema, porque se eu não presencio a parada, eu não consigo ativar o serviço médico de emergência, eu não consigo reanimar. Então, infelizmente, quando esse evento acontece em casa e não presenciado, é muito difícil que esse paciente consiga sair desse evento de parada cardiorrespiratória. E aqui mostrando um nível de alta hospitalar, uma taxa de alta hospitalar muito baixa. Então, aqui de trabalhos maiores, trabalhos que envolvem a população também americana, em torno de 11% de alta hospitalar depois de um evento de PCR. Porém, na nossa realidade aqui no Brasil, a gente sabe que esse número é muitas vezes menor, muito menor do que isso. Tá? Então, tem trabalhos já no Rio Grande do Sul mostrando que nós temos taxas de alta hospitalar depois de um evento de PCR tão baixas quanto 5%, 4 a 5%. Então, mostrando que no nosso ambiente isso é pior ainda. Então, de cada 100 pacientes que têm uma parada extra-hospitalar, 5 deles vão sair e vão ir para casa. É muito baixo. Por isso que a gente tem que atuar de acordo com a diretriz, porque isso aumenta a sobrevida. Em contraste, nós temos também no Brasil um exemplo muito bom para ser mostrado, que é do metrô. Então, no metrô de São Paulo, a gente tem lá um programa que foi todo instituído de treinamento dos funcionários e disponibilização do desfibrilador para todas as estações do metrô. E ali a taxa de sobrevida depois de um evento que eles chegaram foi em torno de 26%, ou seja, muito maior do que esses 11%, muito maior do que os 5%. Né? E quando a gente se fala em pacientes que tiveram ritmos chocáveis, uma taxa ainda maior do que isso. Então, por isso que é importante que a corrente da sobrevivência ela seja implementada e que a gente atue conforme a diretriz. Quando a gente fala muitas vezes da parada, a gente acaba esquecendo, né, de como que isso acaba acontecendo lá na prática, né, no ambiente fora do hospital. E aqui tem um exemplo para a gente mostrar como que isso acaba acontecendo. Né? Eu vou passar aqui esse vídeo. Eu quero que vocês prestem atenção nesse jogador que está lá no fundo do campo. Ele está ali no fundo, amarrando a chuteira, e de repente ele levanta e tem um quadro de síncope. Então aqui nesse exemplo, por exemplo, esse jogador está lá atrás no fundo ali, olha. Estava andando e tem a perda súbita da consciência, tem uma arritmia, alguma coisa que fez com que o coração parasse de bater, não tem perfusão cerebral, o paciente tem a PCR. Então isso é uma parada cardiorrespiratória. Nesse caso, o paciente foi reanimado ainda em campo, saiu conversando de campo, então foi um evento que acabou tendo um final não tão trágico, mas isso poderia, como a gente já viu várias vezes, ter um efeito muito mais trágico. E aí tem um conceito importante na diretriz, que é a corrente da sobrevivência. Por que a gente tem o conceito da corrente? Né? Se eu perco qualquer elo da minha corrente, eu perco a corrente toda. Então você tem um estacionamento lá, você coloca uma corrente para ninguém parar nele. Se alguém cortar o primeiro elo, o último ou o elo do meio, não interessa. Qualquer elo que eu cortar, eu perdi totalmente a corrente. Então a corrente da sobrevivência, esse conceito é de que eu preciso que todas as etapas sejam realizadas de maneira adequada para que o paciente tenha um bom desfecho. Então esse conceito da corrente ele é aplicado em dois ambientes na diretriz. No ambiente intra-hospitalar e extra-hospitalar. No intra-hospitalar, nós temos então um reconhecimento precoce, né, e a prevenção da parada. Qual é o melhor tratamento da parada? Não deixar o paciente parar. Esse é o melhor tratamento, não deixar ele parar. Então, os times de resposta rápida têm uma atuação muito forte nisso. Depois, acionar rapidamente o time que vai atender serviço de emergência, seja o time de resposta rápida, que normalmente tem nos hospitais, ou o time de parada. Realizar uma RCP de alta qualidade, desfibrilação precoce, cuidados pós-parada e recuperação. Suporte depois do evento. Tá? Então, essa é a corrente da sobrevivência intra-hospitalar. A extra-hospitalar ela tem alguns passos um pouquinho diferentes, sendo que o primeiro é o reconhecimento, óbvio, mas o acionamento rápido do serviço médico de emergência. RCP de alta qualidade pela pessoa que estiver passando por ali. Desfibrilação precoce. Ressuscitação avançada. Então, é chamar o serviço médico de emergência para que ele faça esse atendimento. Os cuidados pós-parada e também a fase de recuperação. Então, esses elos têm que estar na nossa cabeça e têm que ser implementados toda vez que eu vou falar em treinamento ou implementação de uma rede de tratamento de parada cardiorrespiratória. E aí nós temos então o algoritmo de suporte básico de vida.
Então, suporte básico de vida, às vezes a gente vê muito como assim, esse é básico, esse não é para mim, eu estou fazendo um curso de ACLS porque eu só quero ver o avançado. Não, o básico ele vem do conceito de que isto é a base do atendimento. Se eu não tenho isso, eu não tenho nada. Então, suporte básico de vida, por mais que o nome seja básico, ele não tem nada de básico. Isso é a base do atendimento. Então, o atendimento ele começa primeiro nesse algoritmo, garantindo a segurança do local, porque eu não posso me tornar uma vítima. Então, a vítima, já tem uma vítima lá que já está em parada, então eu não posso ter duas vítimas. Então, uma vez que eu garantir a segurança do local, esse é o primeiro passo. Aí sim eu posso abordar a vítima, verifico se ela responde. Se não responde, devo já imediatamente chamar ajuda. E essa ajuda são duas coisas. Liga para a emergência, liga para o 192. E uma outra pessoa vai buscar o desfibrilador. Não é, tem desfibrilador aqui ou não tem? Não, é você busca um desfibrilador no local mais próximo que você achar. Às vezes a pessoa não vai entender o que é desfibrilador, né? Então, a máquina de dar choque, enfim, usar algum termo que você possa usar para que ele entenda o que é o desfibrilador. A partir disso, né, enquanto isso está acontecendo, o próximo passo é você checar se o paciente tem alguma respiração ou não. Como nós estamos falando aqui com profissionais de saúde, né, vocês vão fazer o curso do ACLS, então são profissionais de saúde, a gente vai fazer duas coisas nesse momento. Primeiro, verificar se o paciente está respirando, então se ele está respirando, e se ele tem pulso, simultaneamente. Então, ao mesmo tempo, eu checo se ele está respirando e se ele tem pulso. Aí podem ter algumas variáveis, né? Que a gente vai ver aqui ao longo do treinamento. Então, se eu chequei, o paciente está respirando e ele tem pulso, quer dizer que ele teve um mal súbito. Pode estar num pós-ictal, pode ser uma hipoglicemia, enfim, várias coisas podem ter acontecido com esse paciente. Então, nesse cenário, eu devo deixar em posição de recuperação e deixo ele e monitoro esse paciente até chegar ao serviço médico de emergência. Uma situação em que ele tiver com pulso, mas não está respirando, então eu chequei lá, ele tem pulso, mas não está respirando. Isso é uma parada respiratória. Na parada respiratória eu não preciso comprimir, obviamente, mas eu preciso fazer a ventilação. Então, se eu tiver um dispositivo de barreira ou uma bolsa válvula-máscara, eu faço uma ventilação a cada 6 segundos, enquanto eu aguardo chegar ao serviço médico de emergência que eu chamei lá atrás. E finalmente aquela situação em que o paciente nem respira e nem tem pulso. Então você está checando o pulso, não sente o pulso, no máximo 10 segundos, e percebe que ele também não está respirando. Então ele tem uma parada cardiorrespiratória. Então nesse cenário não tem muito o que pensar, é iniciar a compressão, RCP, 30 compressões intercaladas com 2 ventilações. Mas eu posso fazer compressão direta e uma ventilação a cada 6 segundos? Existe sim essa possibilidade, é uma opção, tá? Mas durante o treinamento aqui a gente vai treinar muito ainda no formato de 30 compressões para 2 ventilações. Está errado eu fazer diferente? Não. Hoje a própria diretriz traz que isso é uma opção, você fazer compressão direta. Mas a gente vai focar no protocolo de fazer 30 compressões intercaladas por 2 ventilações e assim que o desfibrilador estiver disponível, eu já vou utilizar esse desfibrilador. Mostrando aqui nessa imagem, né, como deve ser sua posição na hora de fazer a compressão. Então, a mão tem que estar no centro do tórax. Eu vou usar o calcanhar da mão, a região hipotenar, para fazer a compressão. E é importante que o ângulo do seu braço esteja no ângulo de 90 graus, o plano do braço, em relação ao plano do paciente. Tá? Para que realmente a sua força seja uma força para baixo, em direção ao tórax do paciente. É tão importante essa RCP que ela deve ser feita por qualquer pessoa que estiver passando na rua. Quem presenciou já deve fazer isso. Tem vários trabalhos mostrando a importância disso. Então esse é um trabalho publicado em 2015 no New England, por exemplo, que ele mostra ali que a taxa de sobrevivência nos pacientes que não receberam RCP foi de 4% contra 10,5% naqueles que receberam RCP. É muito diferente, né? Então teve quase 2,8 vezes mais taxa de sobrevivência quem recebeu RCP antes mesmo da chegada do serviço médico de emergência. Por isso que a gente sempre fala que a reanimação ela deve ser feita por todas as pessoas, todos devem saber fazer a reanimação. E a gente vê que independente do subgrupo, todos os subgrupos, todo tipo de paciente, independente da idade, do sexo, da causa da parada, sempre que ele começou a receber RCP antes da chegada do serviço médico de emergência, esse paciente teve o melhor desfecho. Mais um gráfico mostrando isso. Então aqui nós temos a taxa de sobrevida em 30 dias e em relação ao tempo de resposta da ambulância. Então a gente vê que, independente da ambulância ter chegado cedo ou tarde, quando esse paciente recebeu uma reanimação por alguém que tivesse
no local, esse paciente evoluiu melhor. Tá? Então, o resumo da ópera é esse, que quando eu tenho um paciente em parada, eu devo realizar a reanimação o mais rápido possível, porque isso aumenta a sobrevida. Ah, o paciente está desacordado, não sei o que eu faço. Faz compressão. Faça compressão, porque isso por si só já vai ter impacto na sobrevida desse paciente ao longo do tempo. Qual a frequência de compressão que eu devo utilizar? A frequência preconizada é entre 100 e 120 compressões por minuto. Por quê? Quando eu comprimo muito rápido, a gente tem aqui nesse outro trabalho mostrando, quando os alunos comprimiam um paciente mais de 140 compressões por minuto, 70% delas não atingiam nem 4 centímetros. Tá? Isso em manequins, né? Então, a gente percebe que quando a gente comprime muito rápido, a nossa profundidade ela diminui, fica muito superficial, então aí não perde efetividade. Então, 100 a 120 por minuto é a taxa que nós devemos comprimir. Tá? E para manter esse ritmo, não é para ficar cantando Staying Alive, nem ficar cantando a Marcha Imperial do Star Wars, é simplesmente para que você tenha, o ideal, algum dispositivo para te auxiliar nisso, como um metrônomo, por exemplo. Então vocês podem baixar um aplicativo da própria American Heart chamado Full Code Pro, se você tiver um iOS. Os aparelhos Android eu acredito que não tenha disponível, mas você pode baixar um metrônomo. Baixem o metrônomo, baixem o aplicativo da American Heart, mas usem, e ali você vai colocar no metrônomo um ritmo de 110 batimentos por minuto. Esse metrônomo vai contar e você vai seguir aquela frequência para fazer a compressão. Mais do que você seguir, se você estiver orientando o seu time e não estiver sendo feito naquela frequência, você precisa reforçar que eles precisam fazer naquela frequência, senão eu pioro muito a chance do paciente sair da parada. Já sabemos então qual a taxa de compressão, a velocidade. Agora a profundidade deve ser entre 5 e 6 centímetros. Por quê? Quando eu passo de 6 centímetros, eu aumento muito a taxa de complicações relacionadas à compressão torácica. Complicações desde fratura de costela, fratura de externo, ruptura do miocárdio, pneumotórax, enfim. Diversas complicações podem acontecer relacionadas à compressão. Mas, se eu não sei se está muito superficial ou profundo, faça compressão forte. Não vai ficar pensando, eu acho que está 6 centímetros, ponto 2. Não dá para saber, né? Então, comprima forte, comprima firme se você não tem nenhum dispositivo que vai te dar esse feedback. Se você tiver aquelas caixinhas, né, como se fosse uma caixinha que você vai comprimir em cima dela, põe no tórax do paciente e comprime sobre ela, aí melhor. Então aqui tem um exemplo desse dispositivo. Então nesse caso a pessoa estava ali numa reunião, teve um mal súbito. E aí o dispositivo é como se, esse é um exemplo já mais antigo, mas é um exemplo em que você comprime ali, se todas as luzes estiverem acesas, quer dizer que está adequado. Se uma estiver acesa, quer dizer que está muito superficial, enfim. Tem várias dicas ali e ele tem também uma orientação por voz também, tá? Por áudio. Então, esse é um dispositivo, ou alguns aparelhos mesmo que tem no próprio aparelho, né? No próprio desfibrilador. Ele tem uma pá que você vai colocar no tórax do paciente e essa pá, ela consegue identificar qual a profundidade da sua compressão. Se está muito superficial, se está muito profunda, e ele vai te dando feedback em tempo real de todas as compressões. Então está ali um exemplo colocando a pá no tórax ali do paciente, fazendo a compressão sobre aquele dispositivo, e na própria tela do aparelho vai aparecer, como vocês vão ver agora. Está ali, olha a profundidade, que aí tem polegadas, 2.3, 2.1, tanto mostra a profundidade como a frequência. Então, se você tem um dispositivo como esse, ele pode te ajudar. Mostra inclusive ali se está soltando totalmente o tórax entre as compressões. Tá? E ali ele mostra o tempo sem compressão. Então é um dispositivo que ajuda bastante. Ah, mas eu não tenho isso. Tudo bem. Então faça a compressão firme, liga o metrônomo para fazer de 100 a 120 por minuto e garanta que esteja uma profundidade adequada. Então profundidade 5 a 6 centímetros. E como que é a ventilação nesse paciente? Então depende. Se ele não tem via aérea avançada, como nós falamos, a gente vai fazer 2 ventilações de 1 segundo cada, interrompendo no máximo 3 a 4 segundos a compressão. Então, deu 30 compressões, ventilou uma, ventilou outra, volta a compressão. Com a via aérea avançada, aí eu posso fazer uma ventilação a cada 6 segundos, 10 por minuto, independente das compressões. Então, quando está fazendo a compressão direto, eu faço uma ventilação a cada 6 segundos.
Por que é importante eu não hiperventilar o paciente? Porque isso piora a perfusão coronariana. Então, nesse gráfico, vocês podem ver no primeiro gráfico, é um modelo experimental em animal, um trabalho foi feito em porcos, em que eles avaliaram a importância, a influência da frequência de ventilação na perfusão coronariana e também na sobrevida desse modelo. Então, nós temos ali, um grupo foi ventilado 12 por minuto, outro 20 por minuto, outro 30 por minuto. Então, no primeiro gráfico, vocês vejam que a pressão intratorácica média ela foi muito maior naqueles indivíduos, naqueles sujeitos que tinham uma ventilação mais frequente. O segundo gráfico é a pressão de perfusão da coronária, ou seja, houve uma queda na pressão de perfusão da coronária e aumentou a pressão no átrio direito. Então, mostrando que eu ventilar o paciente demais aumenta a pressão intratorácica, diminui a perfusão na coronária e aumenta a pressão dentro do átrio direito. Consequentemente, o sangue não consegue entrar no coração, não consegue perfundir a coronária, a sobrevida, que foi maior de 75% naqueles que ventilavam 12 por minuto, foi menor do que 25% naqueles que a ventilação foi feita 30 por minuto. Olha o impacto que tem a ventilação, a hiperventilação em um paciente que está em parada cardiorrespiratória aqui, mesmo que seja num modelo experimental. Mas isso obviamente vai se reproduzir e vai ter uma correlação com o que acontece nas pessoas. Então tem que tomar cuidado com isso, não pode hiperventilar o paciente. Se alguém estiver lá hiperventilando e você não fala nada, ao mesmo tempo pode parar tudo, porque o impacto que isso tem é muito grande. Então tem que tomar cuidado com isso, não pode hiperventilar o paciente. Então ventilação, se o paciente está com a via aérea avançada, é uma ventilação a cada 6 segundos. Ventilou, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, ventila. Não é aquela coisa que a gente vê, ventilou, ventilou, ventilou. Isso está errado. Então comecei a compressão 30 para 2, chegando no desfibrilador eu paro tudo, já olho o ritmo o mais rápido possível e aplico o choque o mais rápido possível. Por que isso? Porque a primeira fase da parada, quando a gente está falando em ritmos chocáveis, fibrilação ventricular, a gente tem uma fase chamada fase elétrica, em que há uma pós-despolarização, tem alguma alteração isquêmica que gerou uma arritmia. E essa arritmia, uma fibrilação ventricular, uma taquicardia ventricular, é como se fossem focos disparando no coração de maneira desordenada. Então, é como se fosse uma descarga elétrica mesmo. Então, o coração fica várias áreas disparando simultaneamente e isso não consegue gerar débito, por isso que o paciente desmaia e por isso que o coração para depois de um tempo, porque isso não gera perfusão também na coronária. Então, nessa primeira fase, se eu aplico uma desfibrilação aqui, o paciente vai voltar. É muito difícil que ele não volte nesse momento. Porém, o coração fica só 4 minutos nessa fase elétrica, na média. Ele entra depois numa fase circulatória, o coração começa a dilatar, ele começa a vasodilatar todo o paciente. E mais 10 minutos ele entra numa fase chamada metabólica, que é uma fase que já consumiu ATP, já consumiu oxigênio, não tem mais energia nem para fibrilar, não consegue mais. Então, por isso que chegando no desfibrilador, eu paro tudo e vou aplicar a desfibrilação no paciente, vou analisar o ritmo. Aqui é um vídeo que mostra um modelo também disso, então são 15 minutos de FV em 15 segundos. Então aqui nós temos o coração inicialmente numa fase elétrica, com uma descarga elétrica em todas as áreas do coração, desordenada. Ele começa a dilatar, vasodilata o coração, vasodilata todo o corpo, dilata o coração também. E depois ele entra na fase metabólica, em que ele não consegue nem contrair mais, nem fibrilar ele consegue. É a fase que a gente chama da fase metabólica, em que pouco se tem a fazer aqui. Por isso que passados 10 minutos é muito difícil reanimar um paciente que teve uma parada e não foi assistido e nem foi reanimado, porque o coração já não tem mais energia para isso. E é por isso que é importante desfibrilar o mais rápido possível. Esse é um dado que veio do trabalho publicado também, da experiência do pessoal do INCOR, lá no metrô de São Paulo, e olha o impacto que tem a desfibrilação. Então, quando nessa probabilidade estimada de sobrevivência, quando você tinha uma desfibrilação, um primeiro choque, realizado em até 2 minutos do evento, quase todos os pacientes saem da parada. Ou seja, ele desmaiou aqui, alguém começou a reanimar e o desfibrilador estava na parede. Também teve sorte também, né? Mas quando isso aconteceu, quase todo mundo saiu da parada. Agora, quando isso atrasa para 4 minutos, então de 2 para 4 minutos, em torno de 10% só
saiu da parada. São 2 minutos de diferença. Olha o impacto que tem você desfibrilar rapidamente um paciente. Então, seja no hospital, seja em qualquer lugar, eu sei que tem muita gente que tem aquele pensamento: o paciente tem uma parada, vamos entubar o paciente, pega o material para intubação. Não é essa a prioridade. A prioridade é realizar a desfibrilação, porque cada minuto vai fazer muita diferença para esse paciente. E é o que mostra então nesse algoritmo. O desfibrilador, o DEA, ele chegou, imediatamente verifica o ritmo. Se for um ritmo chocável, você desfibrila. Se for um ritmo não chocável, você volta para a RCP. Simples assim. Mas o que é mais importante, Fabrício? A reanimação ou a desfibrilação? Tudo é importante. Então aqui um outro trabalho mostrando, um outro registro, que quando eu tinha tudo acontecendo rapidamente, então quando nesse registro a RCP acontecia em menos de 5 minutos e a desfibrilação em menos de 10, 30% dos pacientes tiveram um bom prognóstico. Quando eu atrasei a RCP, mas a desfibrilação foi rápida, isso já caiu para 14%, para metade. Quando eu atrasei a desfibrilação, mas eu comprimi rápido, 7%. E quando eu atrasei tudo, eu atrasei a reanimação e atrasei a desfibrilação, obviamente, ninguém sobreviveu nesse registro. Ou seja, tudo é importante, mas principalmente esses 2 pontos. Reanimar rápido, alguém tem que teve um colapso, alguém tem que estar fazendo reanimação e, assim que chegar o desfibrilador, realizar a desfibrilação o mais rápido possível. Isso acontece em alguns serviços fora do país, então esse é um registro já também bastante antigo, já do atendimento realizado na região em torno de Seattle, em que eles têm uma série de desfibriladores disponíveis, tem treinamento da população, treinamento educacional, rápido atendimento da equipe de emergência. Então, uma vez que a pessoa tem um colapso, 62% deles recebe reanimação pela pessoa que estava passando do lado. O tempo médio de chegada do serviço médico de emergência é de 7 minutos, ou seja, muito rápido, né? Tempo médio. E com uma taxa de sobrevida da parada cardíaca de 62%. Contra 11 que a gente estava falando lá atrás, contra 5 que a gente estava falando lá atrás. Então, isso mostra o quê? Que implementar a corrente da sobrevivência tem sim impacto e ela sim vai aumentar a sobrevida do paciente. Mas ela tem que ser implementada no seu todo, não só partes dela. Aqui só para ter uma ideia, é uma região que tem cada pontinho vermelho desse daí é um desfibrilador. Imagina só se na nossa realidade aqui do Brasil é assim. Com certeza ainda estamos longe disso, né? Então é uma região que tem 1.900.000 pessoas, tem 3.000 DEAs registrados, há um DEA para cada 630 pessoas. Então se vocês imaginarem aqui em Londrina, que é onde eu moro, né, e é onde vocês vão fazer o curso aqui com a gente deveria ter pelo menos 1.000 DEAs registrados para mais ou menos bater com esse número que eles têm lá. E eu não acredito que isso não seja muito realidade, porque fora do shopping e locais muito específicos é muito difícil a gente ver desfibrilador aqui na cidade, mas isso acaba acontecendo no país inteiro. Então aqui mostrando mais uma vez essa experiência do metrô de São Paulo, que eles tiveram ali uma taxa de sobrevida em um ano de 37%, que é realmente bastante alto. Não está falando números, mas em última análise são essas pessoas que foram salvas com esse atendimento. Então, essas pessoas que estão aí, são 5 pessoas que tiveram parada no metrô e sobreviveram, e elas participaram dessa reportagem da Folha de São Paulo, falando um pouco de como foi tudo isso. Então, em última análise, o que a gente está fazendo é devolvendo essas pessoas à vida, devolvendo à sociedade essas pessoas, e para que elas possam viver mais um tempo com a sua família, produzir e poder não deixar que aquele evento catastrófico termine a história deles naquele momento. Então, por isso que é tão importante a gente fazer o atendimento de suporte básico de vida bem feito. O que a gente vai falar com vocês agora é sobre o suporte avançado de vida. Então, a gente já falou anteriormente no suporte básico, e agora como que eu vou integrar esse atendimento inicial que eu fiz RCP, fiz a primeira desfibrilação com o resto do atendimento, né? Uma vez que vocês são profissionais de saúde e vão estar atuando diretamente com esse paciente. Então, primeiro ponto, né? Vamos relembrar. Fiz o suporte básico de vida, o ambiente era seguro, chamei o paciente não respondeu, pedi ajuda. Se for fora do hospital, 192, dentro do hospital, ativei o time de resposta rápida.
Fora do hospital, pedi para pegar um desfibrilador. Dentro do hospital, pedi o carrinho de parada com o desfibrilador. Ok? Enquanto isso está acontecendo, eu estou checando o pulso e ventilação do paciente, se ele está respirando ou não. Nada disso está acontecendo, então eu comecei a RCP. Uma vez que chegou o desfibrilador, então agora, nesse ambiente intra-hospitalar, eu vou avaliar se o ritmo é chocável ou não. Se é uma fibrilação ventricular, uma taquicardia ventricular sem impulso. Se for um ritmo chocável, eu aplico a desfibrilação e o que vem logo depois? Toda vez que eu faço uma desfibrilação, eu faço 2 minutos de RCP imediatamente após, ininterrupta. Então, desfibrilou não é para checar pulso, não é para fazer medicamento, não é para pegar acesso, não é para fazer nada. É só para fazer RCP, 2 minutos de RCP. Se isso estiver sendo feito de uma maneira adequada, aí sim eu posso preparar um acesso, funcionar um acesso, preparar a droga, tudo mais. Mas sua prioridade é garantir que uma reanimação está sendo realizada naquele paciente. De novo, só relembrando da fibrilação ventricular, né? A gente tem a fase elétrica, a fase circulatória, a fase metabólica. E logo depois que eu faço a desfibrilação, por que é importante eu fazer a compressão? Olha esse vídeo mostrando uma desfibrilação interna para que vocês vejam o que acontece com o coração depois que eu faço a desfibrilação. Então ali eu estou com o coração aberto, certo? Então vai aplicar um choque. Olha lá, ele fica atordoado, ele fica parado. E o estímulo mecânico ali está ajudando. Vai, não vai, não vai. Então esse estímulo mecânico ele faz com que o coração também retorne à contração. Então, desfibrilou, o que eu faço? 2 minutos de RCP. Principalmente porque a gente não consegue abrir o peito do paciente e ficar estimulando ele, né? O nosso estímulo o que é? A compressão. Então aqui é uma imagem de um ecocardiograma, mostrando a parte inferior da imagem é o tórax do paciente, e ali você consegue ver a compressão estimulando o coração para que ele volte a bater e também para que gere perfusão cerebral. Então, desfibrilou, o que eu faço? 2 minutos de RCP. Não é para olhar pulso, não é para fazer nada além de RCP. Isso foi avaliado, né? Porque lembra que antes o algoritmo era droga, choca, checa. Então chocava e checava se o paciente voltou ou não. Então isso mudou, várias evidências, mas uma delas só estou trazendo, em que eles treinaram a equipe, que antes fazia esse fluxo, né? Chocava e checava, e depois do treinamento de chocar e fazer RCP contínua por 2 minutos. E houve uma alta hospitalar de 1,8 no protocolo antigo para 5,4 no novo protocolo. Tanto em pacientes gerais como aqueles com FV, fibrilação ventricular presenciada, que foi de 4,7 para 17,6%. Ou seja, eu tenho uma evidência clara de que isso é melhor. Ah, mas na prática eu prefiro olhar o ritmo. Então, faça um trabalho e mostre que isso é bom, porque ninguém provou. Hoje o que a gente sabe é, desfibrilou, são 2 minutos de RCP. Enquanto isso está acontecendo, ok, eu posso funcionar o acesso, preparar a medicação desde que a RCP esteja sendo feita e feita de maneira adequada. Olhei de novo o ritmo depois de 2 minutos, se for um ritmo chocável, desfibrilo novamente. E aí eu volto para a RCP, acabei de falar, toda vez que eu faço desfibrilação, eu volto para a RCP, mas aqui eu posso fazer um medicamento, adrenalina 1 mg. Então, quando que a adrenalina entra na parada? Quando o paciente tem um ritmo chocável, nos ritmos chocáveis, quando o paciente tem um ritmo chocável, refratário ao choque. Então, logo depois que eu desfibrilo, não tem indicação ainda de fazer adrenalina, porque eu não sei se esse choque foi eficaz ou não. Então eu tenho que fazer a desfibrilação, espero os 2 minutos, e aí sim eu vou avaliar se esse paciente foi refratário ou não, se ele respondeu ou não ao choque. Se não, passou a ter indicação de fazer adrenalina 1 mg. Por que nós não precisamos ficar desesperados para fazer adrenalina, né? Então tem trabalhos já antigos, já de quase 15 anos, mostrando que o impacto dela é muito pequeno nesse ambiente, nesse cenário de parada, né? Ela tem um ponto ali, uma tendência a melhora, mas ela não é crítica no atendimento desse paciente, como é a reanimação e como é a desfibrilação. Então aqui um trabalho comparando placebo com adrenalina, mostrando que o aumento de sobrevida alta hospitalar dos pacientes foi de 4% para 7,6% com o uso da adrenalina, e um número que não foi estatisticamente
significativo. Então, mostrando que basicamente quase não houve diferença entre você usar nada e usar adrenalina, né? Um trabalho mais recente agora, de 2018, publicado no New England, em que foi um trial randomizado de uso de adrenalina fora do hospital, mostrando que a sobrevida em 30 dias, para quem usou adrenalina, foi sim maior, 3,2 contra 2,4. Porém, quando a gente olha sobrevida a alta hospitalar com o neurológico adequado, que é o que a gente quer, não houve diferença entre aqueles pacientes que receberam adrenalina e que receberam placebo. Então, mais uma evidência de que, ok, ela aumenta a taxa de sobrevida em 30 dias, ela aumenta a alta hospitalar, porém, não com o neurológico adequado. Então, não se conseguiu provar que a adrenalina tem um efeito tão crítico na reanimação que a gente precisa fazer mais rápido. E imagina também que esse paciente está fibrilando, geralmente é por isquemia, né, ou por basicamente infarto. E se às vezes o primeiro choque ele costuma resolver, se você realizar a desfibrilação rapidamente. Então, às vezes você faz adrenalina num paciente que está infartando, no meio de um infarto, sendo que ele já saiu com o primeiro choque. Então, muitas vezes você vai aumentar o consumo do miocárdio sem necessidade. Então, esse é um ponto importante também. Aqui uma meta-análise, né, de 2 trabalhos também, avaliando o uso da adrenalina na parada cardiorrespiratória. E a maioria dos dados aqui vocês vão entender que aqui a gente tem no primeiro gráfico o desfecho, né? Então retorno à circulação espontânea a qualquer momento. Então retorno à circulação espontânea, aqueles pacientes que receberam adrenalina realmente tiveram maior retorno à circulação espontânea. Retorno à circulação espontânea na admissão hospitalar também melhor para adrenalina. Agora, quando a gente olha sobrevida em 30 dias, aqueles pacientes que tinham um ritmo chocável, eles não mostraram diferença em relação ao placebo. Mas aqueles que tinham um ritmo não chocável, esses sim, tiveram um pouco mais de sobrevida em 30 dias. Então, por isso que no ritmo chocável a gente não tem tanta pressa para usar adrenalina. É óbvio que não é uma evidência única que guia a diretriz, mas é uma delas só para mostrar para vocês de onde que vem um pouco dessas recomendações todas, né? E quando a gente vai olhar agora sobrevida em 3 meses com um neurológico adequado, tanto o ritmo chocável como o ritmo não chocável, que é o último gráfico ali, eles são muito parecidos. Então, tem uma tendência de que a adrenalina seja melhor, mas ninguém conseguiu provar de uma forma inequívoca que ela melhora tanto a sobrevida do paciente fora do hospital e com o neurológico adequado. Então, deve ser feita? Deve ser feita, mas não é a nossa prioridade número 1. Então, no ritmo chocável, a adrenalina ela fica depois do segundo choque. Se não sair, eu desfibrilo novamente, volto para a RCP, e agora eu tenho um paciente que não respondeu a 2 desfibrilações e a vasopressor, a adrenalina. Então ele passa a ter indicação de um antiarrítmico, amiodarona ou lidocaína. Okay? Então, vários trabalhos já mostraram o uso da amiodarona e da lidocaína também. Aqui eu trouxe um para que vocês possam só entender. Trabalho publicado em 2016 no New England, mostrando o quê? Que sobrevida a alta, né? Então o paciente teve alta hospitalar, é o primeiro número, e o segundo é com um neurológico adequado. A gente vê que nessa comparação de amiodarona com placebo, não houve diferença. Os pacientes tiveram parada e receberam amiodarona ou placebo, tanto faz. Eles tiveram alta igual. Lidocaína e placebo também não teve diferença estatística. E quando eu comparo amiodarona versus lidocaína, também não mudou nada. Ou seja, o efeito, ele, na verdade, é bem questionável se realmente esse antiarrítmico vai fazer o paciente ter alta com o neurológico adequado, né? Que ele vai sair mais da parada? Ok, pode até sair mais da parada, mas se ele vai sair do hospital, isso já é mais questionável. Então aqui quando a gente coloca lá retorno à circulação espontânea e admissão ao hospital, ou seja, o paciente voltou mais da parada, aí sim, né, o paciente, ele, principalmente a admissão ao hospital foi maior com amiodarona em relação ao placebo. Em relação à lidocaína também, tanto o retorno à circulação espontânea como a admissão ao hospital, ou seja, ele parou fora do hospital, mas ele conseguiu chegar no hospital. E quando eu comparo os 2 medicamentos, não tem muita diferença. A amiodarona ou lidocaína são parecidos. Então, para que eu faço o antiarrítmico numa parada? É para o paciente voltar mais da parada, é para ele ser mais admitido no hospital, mas não necessariamente para ele ter alta hospitalar com a cabeça boa. Entenderam a diferença? Então não é que eu não devo utilizar, é que eu não devo confiar nele como uma medida que vai realmente ter um impacto mais importante. Se o paciente não volta, eu desfibrilo novamente, vou para a RCP, faço adrenalina 1 miligrama de novo,
E aqui eu posso repetir o antiarrítmico, a amiodarona mais uma vez, e a lidocaína também posso repetir. Então, basicamente, essa sequência que a gente vai treinar no curso prático, né, nas estações práticas, a ideia é que a gente faça esses treinamentos mostrando para vocês como que isso funciona. E vocês vão liderar as equipes de vocês aplicando toda essa sequência. Nos ritmos não chocáveis, então nós temos atividade elétrica sem pulso, que é aquela situação em que tem uma atividade elétrica organizada, mas o paciente não tem pulso, né? Então não tem uma contração ventricular suficiente para gerar um pulso. Então aí eu faço suporte básico de vida, avaliei o ritmo, era um ritmo organizado, ou seja, não era um ritmo chocável. Então eu comecei RCP, 30/2, e aqui, diferente do ritmo chocável, eu posso fazer adrenalina imediatamente. Então a adrenalina ela entra logo no diagnóstico da atividade elétrica sem pulso. E aqui eu vou ficar fazendo essa sequência de avaliar o ritmo, depois de 2 minutos. Toda vez que tiver um ritmo organizado, eu checo novamente o pulso. Não tendo pulso, é uma atividade elétrica sem pulso. E aí eu vou fazendo adrenalina a cada 3 a 5 minutos. Agora, o que tira esse paciente da parada não é adrenalina, não é RCP. Isso só mantém o paciente vivo. O que vai ajudar o paciente a sair da parada é identificar e tratar as causas, que são os famosos Hs e Ts, né? Que é um mnemônico para a gente lembrar das causas de parada cardiorrespiratória. Então, os Hs, hipóxia, hipovolemia, hiperhipocalemia, acidose, hipotermia, e os Ts, trombose coronariana, pulmonar, pneumotórax hipertensivo, tamponamento cardíaco e toxina. Agora, não adianta ficar recitando, não adianta ficar lá, tem hipóxia, não, tem que buscar no paciente um dado clínico, um dado laboratorial e algum sinal no exame físico que te afaste ou te confirme ou deixe altamente sugestivo algum desses diagnósticos. E achar a causa da parada e tratá-la é o que vai tirar o paciente da parada. A sistolia é muito parecido também ao algoritmo, com a única diferença é que às vezes aquela linha reta é simplesmente um cabo solto ou uma amplitude muito pequena do traçado, ou você está numa derivação que o paciente tem um traçado isoelétrico naquela derivação. Então tem que afastar isso primeiro, que a gente chama de protocolo da linha reta, né? Que é checar se o cabo está conectado, aumentar o ganho, mudar a derivação. Então, se tem isso, e checou tudo isso e permanece uma linha reta, aí sim é uma sistolia. É muito parecido com o protocolo da AESP, também adrenalina o mais rápido possível, e aí voltar para o 30/2 a compressão. Mas lembrando que também o que vai tratar esse paciente é achar e tratar a causa. Então tem que ser bem agressivo nessa busca da causa, nesse tratamento da causa. Tá? Então, procurar sinais clínicos, sinais laboratoriais, dados na história que te reforcem algum desses diagnósticos. Tem que passar por todos eles, idealmente. Tem um trabalho que eu acho até interessante para mostrar esse impacto dos medicamentos no tratamento da parada, né? Que quando eu comparo, eles compararam o seguinte: um grupo de pacientes nem receberam acesso intravenoso e outro receberam acesso intravenoso e receberam medicamento, né? Aqueles que receberam o acesso intravenoso e medicamento, 40% contra 25% tiveram retorno à circulação espontânea, ou seja, volta mais da parada para funcionar o acesso e fazer medicamento, né? Porém, alta hospitalar, vivo, né, não teve diferença, 9,2% contra 10,5%. Vivos depois de um ano da parada, 8% contra 10%, também sem diferença muito estatística significativa. Ou seja, fazer medicamento na parada, ele pode até fazer com que o paciente volte imediatamente, você comemora tudo, mas não quer dizer que esse paciente vai sobreviver a longo prazo. Então, por isso que é tão questionável, a gente não pode ter um enfoque tão grande no medicamento, mas sim na compressão e na desfibrilação. O paciente voltou da parada, agora é um ponto muito importante, porque esse é o paciente mais grave do seu plantão. Não tem nenhum paciente mais grave do que aquele que acabou de passar por um evento de uma parada cardiorrespiratória, porque ele vai parar de novo. Se você não tratar a causa de base da parada, ele vai fazer uma nova PCR. Então esse é o paciente que você tem que prestar mais atenção, tem que ficar em cima dele e tem que permitir que ele tenha condições de realmente se recuperar desse evento. Como que eu vou fazer isso? Então, o primeiro passo, né? Garantir uma oxigenação adequada. Então, fazer o manejo da via aérea, garantir uma saturação entre 92% e 98%. Se tiver PET-CO2, você vai avaliar também o que é que ele esteja entre 35% e 45%. Manter uma pressão adequada, uma pressão sistólica acima de 90% e uma pressão média acima de 65%.
realizaram a LET2 derivações para afastar que não seja um quadro isquêmico, né? E se realmente tiver alteração no eletro, ou se o paciente estiver fazendo arritmia, estiver instável, considerar fazer o cateterismo, né, de urgência nesse paciente. E avaliar se ele teve alguma repercussão neurológica desse evento. Então, avaliar se ele se ele obedece comandos ou não. Então, se ele não estiver obedecendo comandos e tiver protocolo na sua instituição, o controle direcional de temperatura deve ser feito, assim como a avaliação por uma tomografia, para avaliar o tamanho da extensão dos danos causados pelo evento isquêmico que ele acabou de sofrer. Muitas pessoas me perguntam, mas quando que eu interrompo a reanimação, né? Não tem uma resposta muito fácil para isso, porque não depende de uma série de variáveis, né? Então, o que fala a favor de você ficar mais tempo na parada, né? Então, paciente que teve a parada presenciada, paciente que passou em fibrilação ventricular em algum momento do atendimento, recebeu reanimação desde o começo. Esses pacientes, você deve permanecer mais tempo tentando a reanimação, porque a probabilidade de que ele tenha um déficit neurológico ainda é pequena. Agora, se o paciente não tem uma parada não presenciada ou não recebeu reanimação desde o início, em nenhum momento passou por um ritmo organizado ou chocável, sempre. Ou seja, ele sempre esteve em assistolia. É um paciente que provavelmente o déficit neurológico vai ser grande, então talvez não valha a pena prolongar muito tempo esse tempo de reanimação. Como agora eu vou implementar tudo isso que a gente acabou de falar, né? Não tem jeito, tem que treinar, que é o que nós vamos fazer aqui ao longo do treinamento, né, com vocês na prática. Se forem aqui em Londrina, provavelmente eu vou estar aqui no treinamento de vocês. E a ideia é que a gente faça de maneira prática, a gente implemente todas essas etapas que nós falamos aqui ao longo dessa revisão, tá? E que vocês sempre, a gente vai fazer vários debriefings, vamos rever depois de cada atendimento de vocês o que poderia ser melhor, o que está faltando. Eu tenho certeza que todo mundo vai sair bem mais seguro para fazer o atendimento da parada cardiorrespiratória depois do treinamento. Então, sejam todos bem-vindos, estou ansioso para recebê-los aqui. Também a nossa equipe também, tenho certeza que se alguns outros instrutores estiverem aqui, vão estar super aptos para responder as dúvidas de vocês, e se for eu, então, melhor ainda. Então, é um prazer aqui poder estar falando sobre isso com vocês, e espero que vocês estejam prontos, preparados, e não é só para assistir essa aula, tem um manual inteiro para ler, então leia o manual 1, 2, 3 vezes, que isso vai ser essencial para o bom rendimento de vocês no curso, ok? Então a gente se vê no treinamento.